pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Manocchio, sou consultora em gestão legal, ou seja, gestão dos escritórios de advocacia. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, vou falar da minha formação. Eu sou administradora, tenho especialização em finanças e estou terminando uma especialização em gestão de escritório, mas trabalho nesse ramo de escritório de advocacia desde 2008. Tenho experiência com controladoria financeira internacional, morei fora do Brasil uma época, depois voltei e me rendi ao mundo da advocacia, que é um mundo que eu adoro. Bom, eu vim falar aqui um pouco para vocês sobre gestão de escritórios, né? Então, quando a gente fala de gestão, a primeira coisa que a gente fala assim na consultoria para cliente eu pergunto: você tem um propósito? Né? E aí parece aquelas conversas de psicólogo, mas não é. Eu preciso saber, meu advogado precisa saber o que é importante para ele. Quais são os valores dele, do negócio dele, o que ele quer entregar, o que ele não aceita, o que ele quer, o que ele consegue abrir mão, sabe? Se posicionar onde ele está, para onde ele quer ir. Então, quais são os principais interesses dele, quais são os principais diferenciais. Eu não preciso nem fazer um para onde eu vou com 10 anos, como a gente fazia antigamente. Faz com 12 meses, um ano, onde eu quero estar daqui a um ano, como eu quero estar daqui a um ano. Vai fazendo metas menores, mais pontuais, que vão ajudar, facilitam a nossa vida, né? E aí, quando a gente fala de gestão, muita gente não sabe o que é gestão. Gestão é crescer, é administrar recursos, sabe, disponíveis ou que eu precisarei disponibilizar, né? Com o quê? Com esforço humano e a partir de um objetivo específico. Porque se eu não tiver algo que eu desejo, um objetivo muito específico, eu não tenho como mensurar, então eu não tenho como gerir, entendem? Então eu preciso ter um objetivo comum, preciso saber onde eu quero chegar, o que eu quero fazer da minha vida, como advogado, da minha sociedade, o que eu quero entregar, de que jeito eu quero fazer isso. E aí, em gestão, de um modo geral, a gente trata 4 pilares: pessoas, marketing, produção, que aí nesse caso é produção jurídica, e finanças. E qual que é a base dessa gestão? Planejamento, né? Definição do que eu quero, antecipar o que eu quero, organizar, eu preciso liderar e eu preciso controlar. É um ciclo de PDCA que a gente fala em gestão, né? Eu defino o que eu quero, eu organizo o que eu quero, eu preciso ter alguém para liderar aquela operacionalização e eu controlo. Nesse controle, eu consigo perceber se eu não estou conseguindo atingir o que eu objetivei, e aí eu replanejo, reorganizo a implantação, reorganizo com a liderança e com quem está operacionalizando e vou fazendo controle e vou fazendo um ciclo disso. E aí, com isso, basicamente, eu vou gerindo o meu negócio, sabe? Então, tem gente que me fala assim: estratégia, o que é estratégia? Bom, gente, se planejar é decidir antecipadamente para conseguir atingir o máximo de metas possíveis, determinadas, com a melhor concentração de esforço, o estratégico é o conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes, plano de ação, para eu atingir esse objetivo. Então, quando eu construo um planejamento estratégico, o que eu estou construindo? Eu estou construindo, a partir de uma análise de ambiente, uma forma de criar vantagem competitiva, uma forma de gerar coerência entre os meus valores e o que eu estou entregando. Eu preciso gerar um engajamento e um compromisso. Eu preciso mensurar os riscos que eu estou correndo com aquele negócio, com aquele objetivo, com aquela forma. Eu preciso respeitar os esforços e os princípios.
E aí, quando a gente fala de planejamento, a gente fala de 3 níveis de planejamento. O estratégico, que é lá em cima, eu tô vendo muito de cima o meu negócio, né? O tático, tô vendo aqui, é próximo, eu consigo gerenciar, e a operação. Então, sempre vou pensar nesses quando a gente fala de planejamento estratégico e de gestão, a gente usa algumas ferramentas, e para essas ferramentas eu acabo utilizando todos os meus pilares. E como eu disse para vocês, para eu fazer gestão eu preciso mensurar. Então, se eu preciso mensurar, eu preciso registrar. Se eu preciso registrar, eu preciso de algum lugar para eu registrar. E eu sempre digo que, assim, Excel é legal? Funciona, funciona. Word funciona? Funciona. Eles me geram relatórios? Não. O Excel até me gera gráfico, mas relatório, um relatório linkando muitos pontos, eu tenho que ser meio que um expert para fazer isso no Excel. Tem confiabilidade, né? Porque hoje a gente está tão no mundo aí do compliance, da conformidade. Então, o Excel e o Word me geram isso quando eu penso em gestão? Não. O Excel, você deu um delete ali, acabou, pagou, entendeu? Você pode fazer o que você quiser sem rastro. Então, assim, eu fico um pouquinho temerária. E aí eu sempre falo para os meus clientes que eu gosto muito de sistema. Tá? E eu nem digo que tem que ser um sistema mega power blaster para fazer essa gestão, principalmente essa gestão inicial. Eu preciso de um sistema que linke pessoas, produção e finanças. O marketing eu até consigo colocar nesse sistema, mas eu posso ir gerindo ele com um sisteminha de CRM ou até com um Excel. Agora, quando eu falo de gestão de escritório, obrigatoriamente, gente, eu tenho que gerir as pessoas, os processos, os serviços e o financeiro que isso me traz. E aí, quando eu tenho um sistema que junta isso, gente, isso é maravilhoso, entendeu? Porque com um clique eu tenho informação geral, eu sei quem é a pessoa daquele processo, eu sei todos os dados daquela pessoa, eu sei quanto ela já me pagou, eu sei quanto aquele processo já custou, eu sei quanto daquele centro de custo que aquele processo tá inserido me rende. Então, assim, falo de pessoas. Eu tenho que entender que as pessoas são quem dentro do escritório? Sócios, equipe, cliente, fornecedor, parceiro, prestador de serviço, né, que entra como fornecedor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que eu tenho que gerar cumplicidade, confiança, atenção, e eu tenho que sanar as necessidades. Então, eu tenho que entrar tem que entrar na minha cabeça, na cabeça do sócio, que eu preciso aprender a gerenciar gente, entendeu? A gente tá aí num mundo de informática, de números e tal, muito bacana, nós somos treinados para ser mini máquinas, sim, só que hoje as máquinas fazem coisas que a gente não consegue fazer, ou que a gente demora meses, dias para fazer, eles fazem, entendeu? No estralar de dedos. Então, qual que vai ser meu diferencial? Ter isso? Também, porque todo mundo vai ter. Mas qual que é o meu diferencial? Como eu lido com gente, como eu trato pessoas, entende? Então, nisso o software ajuda. Por quê? Porque lá eu tenho nome completo, nome de mãe, nome de pai, todos os dados, tem data de nascimento, eu posso colocar nas observações as coisas que eu percebo que fazem diferença para aquele cliente, os valores daquele cliente, a persona daquele cliente, o que influencia aquele cliente, e eu posso a todo momento trabalhar essa informação dentro do processo e para fazer novas captações, que a gente chama de cross-selling. É a mesma coisa com os meus funcionários, com os meus sócios, com aqueles associados que estão comigo, com os meus sócios de serviço, com os sócios de capital, com todos que estão dentro do escritório. Uma outra condição, né, que a gente vê que assim é muito raso nos escritórios ninguém registra. Então,
Não tem contrato, não tem acordo de cotistas, não tem regimento, não tem manual de procedimento, cada um entra e vai fazendo do jeito que quer, e isso vai gerando um distúrbio, porque a cada pessoa que atende de uma forma, claro que cada pessoa tem a sua interatividade, a sua forma de ser, mas algumas coisas precisam ser básicas, precisam ser regradas dentro do escritório, sabe? E eu preciso colocar isso em algum lugar e contar isso para as pessoas, que é o mais importante. As pessoas que estão dentro do meu escritório, elas precisam saber disso. E aí o software também ajuda, porque no software eu consigo fazer um passo a passo, sabe? Eu consigo, se não fizer isso, não consigo fazer isso, se não fizer aquilo, não tiver essa informação, não consigo colocar aquilo. Então, assim, é chato, é burocrático, mas ele me gera retorno de gestão, sabe? E ele me gera informação. Então, quando eu vou tratar marketing, que não é propaganda, entendeu? É uma afirmação do escritório, é um posicionamento do escritório, é um quem você é o que você quer do mercado, é como você se posiciona. Quanto mais informação eu tiver, melhor, tanto de mercado quanto do que eu tenho dentro do meu escritório. Então, dentro desse universo de registro de informação, eu posso fazer análises maravilhosas para fazer ações de marketing, ações bem direcionadas para os meus clientes, vender mesmo para os meus clientes por cross-selling, ou seja, vender coisas que eu tenho dentro do meu escritório e que eu nunca falei para aquele cliente que eu tenho, sabe? Eu posso fazer de uma forma diferente, eu começo a saber como é que eu posso me comunicar com esse cliente, sabe? Qual que é a forma, o que chama atenção nele. Por quê? Porque eu tenho isso registrado, eu tenho os dados dele, os dados do processo dele, a forma como isso é conduzida por ele, sabe? Terceiro pilar, eu vou para produção jurídica, que é o que vocês são tops em fazer. Vocês são tops? Por quê? Porque uma boa produção eu preciso ter atendimento, execução e resultado. Tudo bem que vocês são atividade meio e não fim, mas dentro de um propósito do que o cliente te procurou, você tem que entregar resultado. Você pode até falar para ele que aquela causa é difícil e tal, mas você vai criar uma forma de minimizar a perda dele, seja a perda financeira, seja a perda emocional, seja a perda de confiança, não sei. Não sei exatamente qual é o seu negócio. Então, assim, essa produção, ela tem que abordar, assim, englobar ética, relacionamento com o cliente, direcionamento de processo. Ela tem que cumprir normas, práticas internas e externas. Ela tem que ter uma compilação de valor, que aí eu não estou falando de valor de dinheiro, estou falando do que você entrega para o seu cliente que não tem pecúnio, que ele não consegue pagar, entendeu? Você não consegue precificar aquela tranquilidade, aquela noite de sono. Como que você controla seus prazos? Qual que é a qualidade, a forma que você se comunica? Eu preciso ter isso para fazer uma boa produção, entendeu? Não adianta você ser maravilhosamente técnico, ser o cara se você não se comunica, se você não passa essa informação, se você não transparece e vende isso para que isso gere mais negócio, sabe? Quando a gente fala de princípio de qualidade jurídica, a gente fala de inovação e responsabilidade. É difícil inovar no direito? Mas é difícil inovar com o cliente? Não, porque eu posso inovar com a forma como eu o trato, com a forma como eu lido com a informação e com aquela dor dele, sabe? Então, eu tenho como fazer diferença nessa produção, lidando com quem, de novo? Com gente, registrando isso, tendo informação. Não importa se é só cliente avulso, se não é mensal. Você tem que falar quando é que a ação dele começou, o que vocês trataram, qual foi a estratégia que você usou. Pode ser que você conversou coisa com ele na primeira reunião que você não usou na petição, seja na petição inicial ou na defesa, e que no meio do processo você vai ter que usar, e aí você não registrou isso, você não lembra, aí você tem que chamar o cliente de novo,
ou você fica procurando formas de mudar a estratégia ou de melhorar que ele não lembra daquilo que ele te disse há 10 anos atrás, sei lá, meses atrás, e aí na hora da audiência ele fala assim, nossa doutor, mas tinha isso, você fala, putz, como que eu não lembrei disso? Sabe por que você não lembrou? Porque você não registrou, porque você não fez lá um caderninho, entendeu? Não pôs no seu sistema, não pôs no seu registro aquilo. E dentro dessa produção a gente tem trabalhado muito também, que eu acho que todo mundo aí já sabe, com controladoria, que é double check, entendeu? É a espinha da controladoria, é double check. Um faz, o outro checa, um faz, o outro checa. Para quê? Para eu minimizar risco, minimizar perda. Não é só perda de prazo, é perda de qualidade, é perda de informação, entendeu? Então, assim, double check. Daí não consigo implementar uma controladoria, Power Blaster. Tá bom, implanta uma controladoria mais tranquila, que vai controlar seus prazos, seus protocolos. E para isso, gente, sério, não tem jeito de fazer isso sem sistema. De verdade, assim, é muito difícil fazer sem sistema, a chance de erro é muito difícil. Eu até tenho um cliente que tenta fazer isso numa agenda virtual, por exemplo, mas eu não linko processo, eu não linko informação de cliente, eu não linko, fica lá, só a data. Me serve, mas se eu tivesse uma informação global, pegar tipo, pá, quero ver esse processo de quem é, contra quem, onde tá andando, quem é o juiz, quais os atos que eu já fiz, que esse cliente já gastou nesse processo, o que eu, o escritório, já gastei com esse processo. Cara, isso é tão bom, dá uma tranquilidade tão, assim, tão boa de você saber que as coisas estão acontecendo. Fechar, né, com o último pilar, que é meu amor, meu assim, tenho verdadeira paixão, que é o tema de finanças, né? E aí eu não posso me delongar muito, porque eu sei que é um tema complicado para vocês, mas qual que é a base do financeiro? Registrar. Aconteceu, eu tenho que registrar, entendeu? Então, assim, paguei hoje, eu tenho que registrar hoje num livro caixa, ou seja, hoje, dia tal, gastei com tal coisa, paguei de tal forma, ou em tal conta, ou com dinheiro. Isso aqui é do centro de custo tal. O que é centro de custo? Você pode fazer por área, né? Vamos supor que no seu escritório tenha civil, trabalhista, tributário, então cada um é um centro de custo. Ou você pode fazer, se você tem uma boutique, por exemplo, mercado imobiliário. Você pode fazer condominial, pode fazer imobiliária, entendeu? Pode fazer contratual. Aí vai depender de como é o seu escritório para você desenvolver esse centro de custo. Só que é muito bacana, porque você sabe quanto custa cada coisa, sabe? Quanto que entra daquele centro de custo, quanto que ele paga das suas despesas, quanto que ele custa individualmente, quanto que sobra para você, se aquele centro de custo é rentável ou não é, as sazonalidades dele, ou seja, quando eu ganho mais dinheiro com aquele centro de custo, quando eu não ganho, quais as áreas que normalmente me mantêm, pagam as minhas contas do escritório. Então é muito bacana e você só consegue fazer isso a partir de registro. Tem muita gente que não gosta, tá, de registrar dentro do software jurídico por N motivos. Mas eu acho muito bacana, por quê? Porque eu posso registrar com o contrato do cliente, eu posso registrar no cliente, eu posso registrar por processo e por serviço, por atendimento. Então eu vou sabendo, sabe, o que me gera lucro, o que me gera receita, o que me gera despesa, e isso é muito bacana. A partir disso, que eu começo a registrar, eu posso fazer um plano de contas, né? Então, assim, vamos supor, papelaria. Hoje eu fui lá e comprei papel, né? Comprei uma caixa de papel. Daqui 15 dias eu preciso comprar caneta. Aí, dali mais 2 dias, eu preciso comprar uns post-its que eu esqueci. E aí eu vou registrando, né? Todo o dia, o que eu comprei, onde eu comprei, taraná, vai fazendo fluxo de caixa lá, como se fosse extrato de banco, tá tudo certo.
Só que o que acontece? Quando eu vou analisar, como é que eu analiso? Se eu não linkar tudo numa continha, sabe? Eu não sei quanto que eu gastei de papelaria, por exemplo, se eu tô gastando muito ou pouco, se eu gasto muito no mês, pouco no outro, e aí eu não consigo depois fazer um orçamento. Então, eu gosto do plano de contas, que aí eu registraria tudo isso nos dias, bonitinho, certinho, com o que eu comprei, no centro de custo certinho e no plano de contas material de escritório. Isso é muito importante. A partir desse plano de contas, eu vou fazendo o meu DRE financeiro. Então, eu vou vendo o que entrou, o que eu gastei, o que eu distribuí, né, antecipei, quanto sobrou, quanto eu paguei de tributo naquele mês, e vou conseguindo fazer uma planilha onde eu vou analisando aquilo para saber sazonalidades do meu negócio, para saber quanto que eu preciso de capital de giro, para saber se eu posso distribuir, para saber se eu posso investir, e aí por aí vai, assim, muita coisa. E aí tomar cuidado com seus tributos, tá? Ter um contador bom, porque 99% dos nossos escritórios são Simples Nacional, e o Simples Nacional não tem nada de simples no seu cálculo. Então, precisa de um contador bacana, que faça o seu cálculo bacana, sabe? Que faça o seu cálculo bom, bem, assim, bom não, bem. E aí eu falo sempre que é muito legal se você conseguir colocar o seu contador da pessoa jurídica como o seu contador da pessoa física, que ele vai linkando as informações, certo? E aí, se você tem o software com todos os registros de todas as suas contas bancárias e tudo, você manda isso para o contador, facilita também a vida dele. Por quê? Porque na contabilidade, pra gente, né? A gente vai fazendo um fluxo de caixa, eu considero o quê? Eu considero que igual o extrato bancário, o que tinha antes e o que tem depois, né? Por exemplo, fechou no dia 31, eu tenho 5.000 de saldo positivo. Ele vai para o próximo mês como 5.000 de saldo. E aí eu vou trabalhando esse dinheiro, esse é o fluxo de caixa. Agora, quando a gente vai analisar, fazer DRE, seja ele contábil ou financeiro, eu vou considerar o quê? O que entrou no mês e o que saiu no mês. No financeiro, eu vou considerar pelo que efetivamente entrou na conta por regime de caixa, e na contabilidade, na maioria das vezes, a gente vai considerar por competência, né? Então, essa é uma das principais diferenças, mas eu só analiso o mês e aí eu vejo sazonalidade, porque a gente sabe que na advocacia existem sazonalidades mais ou menos comuns para várias áreas, que é um declínio em dezembro, em janeiro, aí fevereiro começa a subir e tal, vai, julho, de novo, né? E aí eu vou fazer nesse ciclo, mas dependendo do seu negócio, esse ciclo muda. Por exemplo, para a vara de família, esse ciclo é completamente diferente, então você precisa analisar isso, né? O fluxo de caixa, você tem dinheiro para quantos meses, mas quais são os meses que te dão lucro e quais são os meses que te dão prejuízo, certo? Eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha convencido vocês a ter um software para ajudá-los a gerenciar o seu negócio, porque facilita muito a vida. Não inventem a roda já foi inventada. Utilizem o que está aí no mercado, o que é bom, o que tem credibilidade, o que te gera confiança e resposta, tá bom? E as respostas com a utilização de um software gerenciando todas as informações, elas são muito primorosas, elas são muito certas de como, claro que no registro certinho, elas são muito certas, te dá uma confiança e uma tranquilidade de conduzir o seu negócio, tá bom? Um beijo e até a próxima.